Bem, então, uma boa noite, um bom dia para todos. Que a paz esteja conosco, que nós possamos fazer um bom estudo. A proposta de hoje é fazer a apresentação de Hippolyte Léon Denisard Rivaio, que mais tarde assume um pseudônimo de Allan Kardec. Então, vamos começar com a nossa apresentação aqui. É, é desse rapaz, desse senhor aqui, que a gente vai falar um pouquinho, que foi nascido em 1804 e desencarna em 1869. Bem, uma coisa que eu quero trazer aqui é que quando a gente pensa, né, no desenvolvimento do, do conhecimento, da evolução, digamos assim, das ideias, a gente sabe que numa encarnação, muitas vezes, é impossível, né, uma única pessoa trazer todo o conhecimento. E isso está muito relacionado com o que a gente estuda na doutrina espírita, sobre reencarnação. E isso nos faz lembrar da grande fraternidade universal também, que o trabalho nunca é de um, o trabalho é coletivo. Eu não poderia começar a falar de Rivaio, como ele próprio gostava de ser chamado, sem antes de falar, né, no homem que foi, digamos assim, um preceptor dessas ideias, que é Pestalozzi, né, que foi um grande influenciador na vida de Rivaio. Fazendo as nossas pesquisas, porque não tem como falar de Rivaio sem falar de Pestalozzi, porque é a base que Rivaio recebeu, a base da educação e do desenvolvimento, inclusive racional, né, que Kardec teve, foi muito aprendido com Pestalozzi. Aí você vai estudar Pestalozzi e você descobre que Pestalozzi foi influenciado também por uma outra personalidade, que vocês já conhecem, muitos de vocês, né, que é Jean-Jacques Rousseau. E aí a gente vai parar por aqui, né, para a gente não ir muito longe. Mas Rousseau é uma figura muito importante nesse estudo que a gente vai fazer, porque ao longo da apresentação vocês vão perceber que Rousseau ele foi digamos assim, ele recebeu uma iluminação, com licença poética dessa palavra, e só que ele foi um homem teórico, ele não viu as ideias dele serem postas em prática, nem por ele, nem por ninguém, porque ele estava trazendo naquele momento. E a gente vê esse trabalho realizado em Pestalozzi. E mais tarde, essas ideias difundidas pelo próprio Rivaio. Então vamos começar a falar um pouquinho de quem foi Jean-Jacques Rousseau. Ele foi filósofo, escritor e teórico político suíço, cujas ideias influenciaram fortemente a Revolução Francesa e o desenvolvimento do pensamento moderno sobre educação e política. Nascido em Genebra, Rousseau ficou conhecido por suas críticas à sociedade de seu tempo, defendendo que a civilização corrompe a bondade natural do ser humano. Seu conceito de bom selvagem sugere que os seres humanos são essencialmente bons, mas são corrompidos pelas instituições sociais. Rousseau argumentava que a sociedade ideal deveria se basear em um contrato social, no qual os indivíduos abdicariam de parte de sua liberdade em favor de um bem comum. Sua obra mais conhecida sobre política, O Contrato Social, de 1762, defende a soberania popular e a igualdade civil. Bem, a gente já começa a ver aqui que é uma ideia de cooperatividade, aonde um vai auxiliar o outro. E a sociedade que ele vê é uma sociedade muito egóica, né? Muito competitiva. E a gente vê atualmente que é exatamente, né? Nós temos uma sociedade
que, ao invés de ser cooperativa, ela é competitiva. E aqueles que são considerados mais fracos são os que mais sofrem, são os mais pobres, enfim. E aí você já viu a encrenca que Rousseau está comprando aí, né? Não só com o Estado, porque é o Estado que dita a política, mas com a própria igreja. Porque ele fala que o homem naturalmente é bom e generoso. Não é essa a ideia da igreja, né? A ideia da igreja é que nós somos seres que estamos aqui porque somos pecadores, somos. Então, quer dizer, a gente já vem de fábrica com defeito, né? Porque a ideia é justamente que nós fomos criados por Deus perfeito, mas nós, digamos assim, cometemos erros e nós então encarnamos para pagar esses pecados. Então você vê que as ideias realmente elas elas são provocativas, né? Desse ponto de vista, né? Então, nós vamos seguindo aqui, falando mais um pouquinho, né, das ideias de Rousseau. Em 1749, Rousseau estava caminhando para visitar seu amigo Diderot, que estava preso na fortaleza de Vincennes. Bem, quem foi Diderot? Vocês lembram quem foi Diderot? Denis Diderot, né? Foi um filósofo, escritor e enciclopedista francês, uma das figuras centrais do iluminismo. Ele é mais conhecido por ter sido o principal editor da Enciclopédia, uma vasta obra de referência que visava reunir o conhecimento humano e promover o pensamento racional e crítico. A enciclopédia, publicada entre 1751 e 1772, foi um marco na disseminação de ideias iluministas, buscando desafiar a autoridade religiosa e política e promover o progresso científico e a liberdade de pensamento. Ou seja, todas as ideias do iluminismo, então, eles estão afinados ali. Lógico que a gente não vai explorar toda a história aqui. A gente vai trazer alguns elementos num outro momento mais oportuno, a gente pode até trabalhar, né, com mais calma, mas não é a proposta aqui. A proposta é só a gente trazer essas ideias, né, de liberdade, de cooperação, enfim, inicialmente, né? Então, Diderot, ele estava preso e Rousseau, caminhando, foi até lá na fortaleza de Vincennes visitá-lo. Durante essa caminhada, ele se deparou com um concurso da Academia de Dijon, né, a famosa Academia da França, e lá tinha um concurso cujo tema era o restabelecimento das ciências e das artes. Contribui para purificar os costumes? Bem, nesse momento, é o que a gente conhece na história, né? Às vezes até um pouco fantasiada, né? Romanceada, melhor dizer, né? Porque a coisa aconteceu, mas às vezes a gente tem essa história de uma forma meio romanceada, né? A dita iluminação, digamos assim, né, de Rousseau, é que ele, ao ler a pergunta do concurso, experimentou uma espécie de epifania. Ele sentiu uma forte emoção e uma nova compreensão da natureza humana. Ele percebeu que as ciências e as artes, em vez de purificar os costumes, haviam corrompido a sociedade, afastando as pessoas da sua bondade natural. Essa visão se tornou a base do seu primeiro grande trabalho, Discurso sobre as Ciências e as Artes, no qual ele argumentou que o progresso da civilização levou à decadência moral. Bem, as ideias de Rousseau influenciaram profundamente todo o direito e outras áreas das ciências humanas, na medida em que se desenvolveram e aprofundaram conceitos como Estado, poder, soberania, tal como a gente conhece hoje. Então você vê que ele teve uma grande influência, né? Vamos seguir mais um pouquinho. Qual foi o impacto dessa experiência, né, digamos assim, que ele teve essa epifania, né? A iluminação de Vincennes foi um ponto de virada na vida de Rousseau. Ela o levou a abandonar sua carreira anterior e a se dedicar à filosofia e à escrita.
Suas ideias sobre a bondade natural do homem e a corrupção da sociedade influenciaram o pensamento político e social da época, incluindo a Revolução Francesa. A iluminação de Vincennes, como a gente, né, como eles costumam a falar desse ocorrido, e as cartas de Rousseau, a Chrétien de Malesherbes, isso daí a gente não vai aprofundar, né? Mas essas cartas e essa iluminação ajudam a entender a importância desse evento na sua vida e na sua obra. Quando a gente vai também consultar a biografia e também alguns livros, porque ele também tem Confissões de Rousseau, eu lembro das Confissões de Agostinho também, né? Então, no livro lá, ele conta muita coisa em particular. E aí a gente vai aprofundar mais e conhecer mais como as ideias, né? Com mais profundidade, que não é a proposta aqui no momento. Bem, esse evento influenciou várias obras de Rousseau, incluindo Discurso sobre a Desigualdade e Emílio ou da Educação. Mas nós vamos falar de duas obras que são muito importantes para essa construção desse pensamento que a gente quer trazer, né? Do contrato social ou princípios do direito político e Emílio ou da Educação. Uma obra complementa a outra, porque ele está falando justamente de uma sociedade cooperativa, ele está se referindo ao Estado, por isso que ele fala que é o Estado, a sociedade que corrompe o homem, e ele vai fazer uma proposta, né, de Estado, uma proposta de uma sociedade. Agora, uma sociedade, a base dela é o quê? A base, para construir uma sociedade, ela tem que ser pautada numa educação. E essa educação ele vai propor no Emílio. Por isso que essas obras elas se complementam, como a gente vai ver a seguir. Então, aí uma outra coisa curiosa. Vocês notaram a publicação de que ano que é? Dentro da pesquisa, eu não consegui saber se elas foram, em que momento elas foram escritas. Mas foi o ano de 1762 a publicação. Então, provavelmente ele já vinha trabalhando nas ideias, mas os livros saíram praticamente numa ideia só, porque elas não estão separadas, elas estão separadas por tema, se a gente for estudar, né? Mas elas têm um complemento. Então, vamos falar primeiro do contrato social ou princípios do direito político. Qual é a ideia central desse livro? O Rousseau explora a relação entre o indivíduo e a sociedade, propondo que a autoridade legítima deriva de um contrato social no qual os cidadãos voluntariamente cedem alguns direitos em prol do bem comum. A gente lembra muito aquele ditado, né? Até onde vai o meu direito, né? O meu dever, né? Então, não tem aquela frase que a gente sempre fala que o meu limite é até o limite do outro, né? Então, eu não ultrapasso, porque eu preciso respeitar. Então, a ideia central é justamente dessa convivência dentro de uma colaboratividade. Olha, saiu num pulo. Soberania popular. Defende que a soberania reside no povo, que expressa sua vontade geral através das leis. Ele não está criando aqui um Estado anárquico, né? Porque nós precisamos, né, de um comando, de um Estado, né? Mas ele defende que essa soberania não está no soberano, e sim no povo, que vai expressar sua vontade geral através das leis, porque a lei organiza isso. Então, não é um Estado anárquico, mas é um Estado colaborativo e fraterno. Liberdade e igualdade. Busca conciliar a liberdade individual com a igualdade social. Então, não se pensa só no indivíduo, porque é uma forma egóica, né, de pensar. Penso só em mim, primeiro eu, depois os meus e para os outros nada. Não é essa a ideia. Liberdade e igualdade. Primeiro começa na individualidade, né, no processo individual, mas fazendo uma conciliação com o bem
geral, a igualdade social, argumentando que as leis devem ser justas e aplicadas igualmente a todos, ricos, pobres, enfim, né? Ou seja, todos estão debaixo da mesma lei, todos devem respeitar. E, aliás, eu falei aqui ricos e pobres, mas numa sociedade dessa, o final, o resultado é que haja uma igualdade, né? Não estou falando de ideias necessariamente comunistas, nesse sentido. Estou falando, né, de um outro tipo de pensamento aqui. Aliás, esse pensamento nem existia aqui, né? Estado ideal. Propõe um modelo de Estado onde o governo atua como executor da vontade geral, garantindo a liberdade e a igualdade dos cidadãos. Como eu falei, existe um Estado, existe um soberano, mas a proposta é que esse soberano ele vai atuar como executor da vontade geral, e não da sua própria vontade. Falando um pouquinho aqui, eu lembrei da República de Platão, né, onde ele vai falar que os soberanos deveriam ser, antes de mais nada, filósofos. Vamos lá para o Emílio. Vamos falar qual é a ideia central do Emílio. Rousseau apresenta uma visão inovadora da educação, centrada no desenvolvimento natural da criança. Olha só, desenvolvimento natural da criança, ou seja, respeitando o limite de cada criança e a capacidade de cada uma. Ou seja, cada um de nós é bom por natureza, é o discurso dele, né? E a criança é uma semente que a gente deve cuidar, para que ela possa dar frutos e flores, né? Da maneira educada, educada não, adequada. Bem, educação natural. Defende que a educação deve seguir o ritmo da natureza, respeitando as fases de desenvolvimento da criança e estimulando sua curiosidade e autonomia. Bondade inata. Acredita que o ser humano nasce bom, mas é corrompido pela sociedade e que a educação deve preservar essa bondade natural. Daí a base da educação. Porque uma vez fortalecida a educação e essa visão na criança, que se tornará um cidadão no futuro, ele está ali também para defender essas ideias e para proteger, o direito, né, dos outros. Preceptor ideal. Propõe um modelo de educador que acompanhe a criança em suas descobertas, guiando-a sem impor ideias novas ou valores. O preceptor pode ser o pai, pode ser o educador de uma forma geral, mas esse educador ele não está ali para impor. A gente vê isso no ensino até hoje, né? E na época, o ensino era através de castigo e recompensa. E muitas matérias eram estudadas de forma não natural. Eram coisas para você decorar, e se você errasse, você apanhava com palmatórias e aqueles castigos físicos. Decorar uma coisa totalmente diferente dessa proposta que a gente está vendo aqui. Desenvolvimento integral busca formar um indivíduo completo, com desenvolvimento físico, porque ele trabalha a parte também, né, física, intelectual e moral equilibrados. Então, pensa no ser como um ser integral. Educação para a vida. Prepara a criança para viver em sociedade, cultivando sua capacidade de julgamento, senso de responsabilidade e amor à liberdade. Um indivíduo desse, ele está pronto, né, para cooperar numa sociedade proposta dentro do contrato social, proposta pelo Rousseau. Vamos fazer uma relação entre essas duas obras. Essas obras, elas se completam, apresentando uma visão abrangente da sociedade e do indivíduo. Do contrato social, estabelece os princípios para uma sociedade justa, enquanto Emílio propõe um modelo de educação que forma cidadãos capazes de viver nessa sociedade. Ambas as obras influenciaram profundamente o pensamento político e pedagógico
inspirando movimentos como a Revolução Francesa e a Escola Nova. Agora, vamos falar de uma outra personalidade que a gente já apresentou, que é Johann Henrique Pestalozzi. Ele foi um educador e reformador suíço, pioneiro no campo da educação popular e um dos precursores da pedagogia moderna. Ele acreditava que a educação deveria ser acessível a todos e que seu principal objetivo era o desenvolvimento integral do ser humano, envolvendo aspectos intelectuais, emocionais e físicos. Foi o que a gente acabou de ver em Rousseau, né? Sua filosofia pedagógica ficava na ideia de educação para a vida, defendendo que o aprendizado deveria ser baseado em experiências práticas e no desenvolvimento das capacidades naturais da criança. Vê como tem, né, as relações entre ele e Rousseau. Vamos falar dos primeiros anos da vida de Pestalozzi e as influências. Pestalozzi, ele nasceu em Zurique e, influenciado pelas ideias de Rousseau, especialmente as de Emílio ou da educação, começou a se interessar pela educação das classes dos mais pobres. Esse livro, na verdade, teve um impacto muito grande na vida dele, né? A base da educação toda é justamente tirada. É lógico que, como a gente falou, são espíritos que são preparados para essas encarnações. Muito embora alguns cometam algumas falhas, a gente vai ver a biografia, todos têm, né, alguma coisa ainda, mas a missão, a tarefa central, a maioria deles foram bem-sucedidos. Então a gente começa a ver uma construção do pensamento humano sendo continuado por outros espíritos. Lembrando que não só encarnados, né? Alguns vêm e outros ficam, dando um grande suporte. A gente vai ver isso mais na frente, quando a gente for falar do espiritismo em si, né? Toda a movimentação do plano espiritual e dos encarnados aqui. Em 1769, ele comprou uma fazenda chamada Nohof. Quem é bom de alemão aí me ajuda aí. De vez em quando a minha pronúncia sai um pouquinho torta porque eu não domino nenhuma dessas línguas. Bem, ele comprou em 1769 uma fazenda chamada Nohof, onde tentou implementar um projeto educacional que combinava trabalho agrícola com a instrução escolar, oferecendo às crianças pobres uma educação prática e moral. Contudo, o projeto fracassou financeiramente e Pestalozzi se endividou. O período de Stans. Então, quando a gente vai olhar também para a biografia, né, de todos eles, dos três aqui que eu estou citando, eles têm muitas dificuldades e muitos têm que enfrentar não só dificuldades financeiras, como de saúde também. Então, às vezes a gente pensa que o espírito vem em missão aqui e ele vai, né, ter todas as regalias do mundo. Não é bem assim, né? Em 1798, durante a ocupação francesa na Suíça, era um período cheio de guerras ali, né, de conflitos, né? Pestalozzi foi convidado a cuidar de órfãos em Stange, cidade devastada pela guerra. Esse período marcou um ponto de virada em sua carreira. Com poucos recursos, ele desenvolveu métodos práticos de ensino, focando no desenvolvimento emocional e moral das crianças. Acreditava que o amor e a afetividade eram essenciais para o desenvolvimento da criança. Defendia que os educadores deveriam criar um ambiente acolhedor e seguro, onde as crianças se sentissem amadas e respeitadas. Eu me deparei com muitas gravuras e pinturas de Pestalozzi. Em particular, essas imagens com criança, eu acho muito bela, porque era isso mesmo, ele era um pai para essas crianças. Quando eu estava lendo isso aqui, sobre Stans e esses conflitos,
Inevitavelmente, eu lembrei da guerra que a gente está vivendo aqui, né, no Oriente Médio e essa guerra aí da Rússia, enfim. E quem é que mais sofre? São os civis. Aí você vê a briga de egos desses soberanos guerreando, mas quem é que sofre? Sofre toda uma população civil e principalmente as crianças. Então, para a gente tentar visualizar o trabalho dele em instâncias, é mais ou menos isso. Ele sai na rua recolhendo crianças, né? Trazendo para abrigo, para dar não só conforto, né? Mas dar uma educação e acolher. Muitas vezes ele e a Ana, que era a esposa dele, porque a gente pouco fala das mulheres, mas eu vou falar um pouco disso mais no final. Mas ele e a mulher dele eram os preceptores dessas crianças, né? Então teve vários períodos, não só nessa fazenda, mas teve um período em Stans e outras circunstâncias que, como eu falei, a gente vai falar mais das ideias centrais, né? E finalmente vamos falar, já dando um pulo gigantesco, né? Porque tem muita coisa para falar, mas vamos falar do Instituto em Yverdon, em 1805. Esse instituto se tornou um centro de irradiação das ideias de Pestalozzi, influenciando a educação em diversos países. Muitos educadores que passaram por Yverdon se tornaram importantes difusores dos métodos de Pestalozzi, contribuindo para a reforma educacional em seus países de origem. Allan Kardec foi um dos alunos notáveis que ali estudaram. E aqui eu tentei ter o maior cuidado para não cair nesse erro, e agora eu apresentando eu vi que eu caí, né? Allan Kardec não foi aluno de Pestalozzi. Quem foi aluno de Pestalozzi foi Rivaio, né? E a gente acaba, né, associando o nome de Kardec. Então, perdão, aqui é um errinho, né? Então, não foi Allan Kardec que foi um dos alunos, foi Hippolyte Léon Denisard Rivaio, um dos alunos notáveis. A gente está vendo aqui exatamente isso, né? Ele foi um grande educador, um grande influenciador, porque não vinham só crianças se educar, vinham comissões de professores para ver os experimentos, como eles chamavam, ver como Pestalozzi trabalhava e iam desenvolver esses métodos nos países de origem, de onde ele vive. Então, isso acaba lembrando também, né, o trabalho já de Kardec, quando ele cria a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que ele também recebe, né, milhares de pessoas ali para falar das ideias que o Espiritismo traz, né? Ou seja, Pestalozzi coloca evidentemente em prática, né, o que ele leu nas obras de, de Rousseau. Aqui eu trouxe o Castelo de Verdun, essa imagem atual do Google, e como eu estava comentando, né, como é maravilhosa a tecnologia, né? Porque você, no Google Maps, você coloca o bonequinho e sai andando na rua ali. Infelizmente, essas ruas são muito estreitas, eu não tenho uma tomada de aérea, né? Mas o castelo conserva-se da mesma forma que vocês viram na gravura ali, né? Vamos falar um pouquinho da influência de Rousseau na pedagogia de Pestalozzi. ênfase na educação natural. Assim como Rousseau, Pestalozzi acreditava que a educação deveria seguir o curso da natureza, respeitando o desenvolvimento da criança. Ele valorizava a experiência prática e o aprendizado através dos sentidos, em vez da memorização mecânica. Bondade inata da criança. Pestalozzi compartilhava a visão de Rousseau de que as crianças nascem boas e que a educação deveria cultivar essa bondade natural. Ele acreditava que a educação deveria promover o desenvolvimento moral e emocional, além do intelectual. Importância do amor e da afetividade.
Pestalozzi destacava o papel crucial do amor e da afetividade da educação, assim como Rousseau. Ele defendia que os educadores deveriam criar um ambiente acolhedor e seguro para as crianças. Ou seja, as crianças deveriam se sentir, né, acolhidas ali e não pressionadas, né? Educação para todos. Assim como Rousseau Pestalozzi acreditava que a educação deveria ser acessível a todas as crianças, independente de sua origem social. Ele dedicou sua vida a trabalhar com crianças pobres e órfãs, buscando oferecer-lhes uma educação de qualidade. Em resumo, pode-se dizer que Pestalozzi foi um dos mais importantes seguidores e adaptadores das ideias de Rousseau na área da educação. Ele aplicou e desenvolveu os princípios da educação natural, criando um sistema pedagógico inovador que influenciou a educação em todo o mundo. Bem, então era essa a ideia que eu queria trazer, né, desses dois grandes nomes, mostrando a influência, né, de um até o outro. E agora nós vamos falar um pouquinho, ou seja, bastante, né, melhor dizendo, de Hippolyte Léon Denis Rivail. Eu não vou citar as fontes ao longo da apresentação, porque isso ficaria muito cansativo, né? Aqui no caso, essa árvore genealógica de Kardec e Amélie Boudet, desculpa, aqui também está errado, né? Quer dizer, não é que está errado, essa apresentação não é minha. Essa daqui foi retirado lá do IDEAC, Instituto de Divulgação Espírita Allan Kardec, que também foi um dos lugares em que a pesquisa foi feita. E lá eles estão falando de Kardec, então não está errado, né? Mas assim, como eu estou falando ainda de Hippolyte, né? Eu corrigiria isso aqui, mas está tudo bem. Bem, um outro aspecto que eu não vou entrar, e eu deixo isso, esse trabalho muito meritório para os pesquisadores, né? Porque aí já se descobriu que Kardec ele nasce em Lyon, mas ele não mora naquela cidade, né? Ele é em Bourg-en-Bresse. Descobre-se também que ele tem um irmão e uma irmã que morreram antes dele nascer, e que provavelmente ele teria ou uma filha adotiva, ou seja, esses pormenores eu não vou entrar, porque eu acredito que aqui, para o nosso objetivo, importante mesmo é a gente se ater a outras coisas, né? Porque isso tomaria muito tempo. Mas aqui a árvore genealógica ela é bem completa, mas vamos falar apenas do pai e da mãe. A mãe de Hippolyte, de Rivaio, é Jean-Louise do Ramel, e o pai Jean-Baptiste Antoine Rivaio. E, aliás, até a história do pai também, né, tem alguns detalhes aí que, até um tempo desse, a gente não sabia, que foi descoberto pelos pesquisadores, que o pai, ele realmente ele não morre. Enfim, ele desaparece, mas a gente tinha dado ele como morto. Mas, enfim, pai e mãe, Kardec, Amélie, o pai é Julien-Louis Boudet, a mãe é Julie-Louis Segnic de Lacombe. Enfim, né? Kardec nasce em 3 de outubro de 1804, desencarna em 69, e Amélie Boudet nasce em 1795 e desencarna em 1883. E eu não sei por que tanta coisa, né, de explorar se ela era mais velha de Kardec ou não era. Também eu acho que não tem importância nenhuma. São espíritos que se amaram e que vieram juntos, né, para essa tarefa. Como eu falei, fala-se muito dos homens, né, mas a gente esquece que um homem como Kardec, Pestalozzi e Rousseau, e todos nós, réis mortais, se não são as nossas companheiras, não necessariamente cônjuge, né? Mas a gente está falando de uma fraternidade, a gente precisa, né? E essas mulheres foram realmente muito importantes na vida desses homens. Com certeza, sem elas, eles não teriam feito o trabalho que fizeram, com certeza absoluta. Bem, vamos falar então, né, de Hippolyte Léon Denis Rivaio.
ele foi um dos mais notáveis discípulos de Pestalozzi. Ele estudou no famoso Instituto de Verdun, na Suíça, fundado e dirigido por Pestalozzi, no período de 1815 a 1817. Ah, outra coisa aqui, esses dados, mais uma vez, né, que eu estou trazendo, são de uma forma, de uma certa forma, um pouco superficiais, perto do trabalho de pesquisa que já se tem. Mais uma vez, não vou entrar nesses méritos, né? Não porque eu não queira, por causa da nossa proposta e do tempo, né? Enfim, então, mais ou menos nesse período, os pesquisadores descobriram muita coisa interessante, né? Como a mãe e ele já estavam antes lá na Suíça, muito anos antes, enfim, mas como eu falei, né? Bem, a influência de Pestalozzi na formação do Rivalho foi profunda e duradoura. Os princípios da educação natural, da valorização da experiência prática e do desenvolvimento integral da criança, defendidos por Pestalozzi, marcaram a trajetória de Rivaio como educador. Rivaio aplicou os métodos de ensino de Pestalozzi em suas próprias atividades pedagógicas, demonstrando um compromisso com a educação inovadora e acessível a todos. Professor e educador. Como pedagogo, Rivaio dedicou-se à luta para uma maior democratização do ensino público. Ensino intuitivo. O ensino intuitivo se funda na substituição do verbalismo e do ensino livresco pela observação, pelas experiências, pelas representações gráficas, etc., operando sobre todas as faculdades da criança. Esse método faz a criança pensar a seu modo, a caminhar com seus próprios pés e não com os pés do seu mestre. Enfim, a criança é estimulada em sua iniciativa pessoal. Então, quando ele fala aqui, né, substituição do verbalismo e do ensino no livresco, aquela coisa que a gente via, né, nas escolas, eu acredito que hoje menos, né? Aquela coisa de ficar decorando, né? Decorando, decorando. E ele substitui pela observação, pelas experiências, pelas representações gráficas, etc. Ou seja, ele utiliza aí já, né, também o que ele aprendeu lá em Verdun. Os princípios pedagógicos do ensino intuitivo. Cultivar o espírito natural de observação das crianças, dirigindo-lhes a atenção para os objetos que a cercam. Cultivar a inteligência, observando o comportamento que habilite o aluno a descobrir por si mesmo as regras. Fazer a criança pensar, né? Não dar de mão beijada para ela resultados. Porque às vezes ela pode até encontrar outro resultado. Proceder sempre do conhecido para o desconhecido, do simples para o composto. Evitar toda a atitude mecânica, levando o aluno a conhecer o fim e a razão de tudo que faz. Conduzi-lo a apalpar com os dedos e com os olhos todas as verdades. Só confiar à memória aquilo que já tenha sido apreendido pela inteligência. Eu estou adiantando um pouquinho eu vou adiantar um pouquinho as coisas aqui, mas não tem como a gente não lembrar como que foi conduzido o raciocínio com relação aos fenômenos espíritas, né? No início por Rivaio, né? Ele fala: temos que partir dos fenômenos materiais, porque são os que ferem primeiro os nossos sentidos. Ou seja, né, do conhecido para o desconhecido. A gente vem aplicando isso, que ele aprendeu com Pestalozzi, que se inspirou em Rousseau, na doutrina espírita. Por isso que a gente fala que há uma preparação antes do próprio Kardec, né, do próprio Rivaio, uma construção de ideias e uma construção de conhecimentos. Aqui eu abri uma lâmina um pouquinho diferente, que eu não vou entrar nesse assunto, que ele merece um capítulo à parte, mas é daqui é só para lembrar que o Rivaio, em 1820, ele teve contato com a obra de Franz Anton Mesmer sobre magnetismo animal, também conhecido por mesmerismo, despertando-lhe o interesse.
A iniciação de Rivaio nesse novo ramo dos conhecimentos humanos deu-se aproximadamente em 1823, como ele próprio fala, né, na Revista Espírita, né, no comentário que ele diz que ele, à época, ele fala que ele já conhecia o magnetismo há mais de 30 anos. Né? Então, é mais ou menos nessa época em que ele, mostrando também aqui esse aspecto de Kardec, de Rivaio, ele também tem um conhecimento em outras áreas. E o magnetismo era uma ocupação dele, foi uma ocupação dele. O Rivaio estuda o magnetismo e adere à sua prática junto com famosos pesquisadores ligados à Faculdade de Medicina de Paris, como Piusegui, Derlon, Deleuze, Dupotet, o Barão Dupotet, né? E Millet, dedicando o seu tempo ao sonambulismo e outros fenômenos provocados pela ação do agente magnético. Dentro do próprio espiritismo, ele vai trabalhar, né, a ideia do sonâmbulo, vai trabalhar a ideia do magnetismo, enfim. Então, você vê que ele já tinha esses conhecimentos, né? Então, desde 1820. Voltando aqui, né, vamos falar sobre, agora, o trabalho e a dedicação de Rivaio com relação à educação, os institutos que ele fundou e as obras que ele escreveu. Essas datas aqui, eu tentei colocar numa certa cronologia, né? E eu acredito, deu um trabalhinho, né? Porque muitas biografias, essas ordens, elas não são as mesmas, carece de base, de pesquisa, mas as datas eu tentei obedecer segundo o trabalho desses pesquisadores. Fui consultar também as mesmas fontes para fazer a averiguação. Então, em 1823, Rivaio dedicou grande parte da sua vida à educação, atuando como professor e educador em Paris. Eu trouxe essa primeira data aqui porque, novamente, aquela história que eu não vou entrar no mérito, né, de quando que ele saiu de Verdun, da Suíça, e de quando que ele chega em Paris. Então, tem um hiato aí que as pesquisas estão mostrando mais ou menos onde que eles estiveram esse período, ele com a mãe. Mas é por volta de 1820, mais ou menos, que ele chega na França. Agora, não tem registro do que ele fez nesse intervalo. A gente já começa a ver Kardec atuando já nessa data aqui, né? 23, 24. E em 24 ele publica seu primeiro livro, Curso Prático e Teórico de Aritmética, de acordo com o método Pestalozzi. Se ele nasce em 1804, você vai ver aí que ele já, né, 1804, ele, já com um pouco, né, de 20 anos aí, ele já publica um livro. Lembrando aqui que a maioria dos livros que eu vou apresentar aqui foram utilizados pelas universidades da França. E não foi uma universidade, né? Não foi a Sorbonne, foram várias faculdades, várias universidades que adotaram essas obras de Kardec. Então, ele lança o primeiro curso prático e teórico de aritmética de acordo com o método Pestalozzi. Em 25, ele funda e dirige a Escola de Primeiro Grau. Essa escola vai até 1827. Em 1827, ele escreve o Tratado Prático e Teórico completo sobre a aritmética, baseado em método Pestalozzi, ou seja, que deve ser uma melhoria do primeiro livro. E outra coisa, o que está em branco são as atividades nas instituições e o que está nesse meio cor de abóbora aqui está falando de obras, né? Eu fiz essa diferença para a gente seguir uma linha de tempo aqui. 1827, pensionato para meninos, de 10 a 13 anos. Esse pensionato funcionou na rua de Vaugirard até 1830. Depois, esse pensionato muda para a rua de Sèvres, como Instituto Rival, conhecido também como Liceu Polimático. A gente, quando fala pensionato, a gente não tem muita ideia do que era naquela época, né? Mas é uma escola de educação para formar essas crianças através
de ensinos técnicos, né? Preparar esses meninos para uma profissão, mas sempre no método Pestalozzi. Não só olhar o desenvolvimento intelectual, mas moral e espiritual das crianças. Aí vem outro livro, em 28, Plano Proposto para a Melhoria da Educação Pública. Vê como Kardec desenvolve e aplica na prática, escreve em teoria, propondo para o governo uma melhoria na educação pública com os métodos de Pestalozzi. Aí a gente vê a sintonia, né? E o trabalho que começou lá em Rousseau sendo difundido agora, já numa terceira onda. Nesse livro foi onde surgiu reformas no sistema educacional francês, criticando, onde sugeriu, desculpa, eu falei surgiu, né? Sugeriu reformas no sistema educacional francês, criticando a precocidade na inculcação de ideias e a busca por resultados rápidos que prejudicavam o desenvolvimento intelectual. Então, ou seja, trabalhar com mais cuidado a educação dessas crianças. 1829, Tratado Prático e Teórico, completo sobre a aritmética segundo o método de Pestalozzi, com modificações. Então, você vê que o Kardec vai aprimorando. A gente vê isso também na obra, né, de Kardec, né? Aqui Rivaio, né? Mas a gente vê na obra de Kardec também ele sempre procurando, né, trazer os ensinamentos de uma forma mais clara e mais consistente, mesmo que ele tenha que fazer essas modificações, ele vai corrigindo, vai aprimorando. Em 1830, ele tem uma audiência com o rei Luís Felipe I de França, na delegação de chefe de instituição e mestres de pensão, ou seja, todos os grandes educadores estavam ali com o rei Luís Felipe. Eu fiz questão de trazer isso aqui, não é para dizer, olha, eu conhecia o rei, mas como eu falei, né, no começo, aliás, antes da apresentação aqui, né, para a gente desconstruir essa ideia de que Kardec foi um simples codificador da doutrina espírita, que hoje, muitas vezes, é até motivo de piada quando se fala no nome dele. Mas mostrar quem é que estava por trás desse pseudônimo, que era um grande homem, um grande educador. Nesse momento que ele tem essa audiência com o rei, ele tinha 26 anos, relativamente muito novo. E ele apresentou à Sua Majestade algumas considerações sobre a instrução pública. Em alguns relatos fala que há uma suspeita que ele, num dos bolsos do casaco dele, ele tinha levado um projeto de lei sobre a universidade que ele também teria apresentado se ele obtivesse consentimento dos outros mestres. Mas eu acredito que ele não chegou a entregar, mas ele fez essas considerações sobre essa instrução pública. Então, você vê já uma preocupação de Kardec com a educação, né? E o envolvimento dele nesses processos. Em 1830, ele traduz os 3 primeiros livros de Telêmaco, escritos por Fénelon, do francês para o alemão. E é curioso que, quando a gente vai falar sobre isso, em muitas bibliografias de Kardec, muita gente que fala que ele falava espanhol, francês, só faltou o português, né? Para falar que falava. E, na verdade, esse fruto dessas pesquisas mostra que Kardec ele tinha, sim, um conhecimento, mas não chegava a ser um homem que falava todas essas línguas que ele fala. Inclusive, o alemão, né, ele acaba, na vida, digamos assim, na idade mais madura, ele acaba meio que, pela falta do uso, ele acaba até tendo dificuldade, né, de lembrar da própria língua. Mas nessa época ele trabalha também com tradução dessas obras. Em 1831, Gramática Francesa Clássica. E, nesse mesmo ano, o Liceu Polimático e Pensionato para Meninos, que é aquele pensionato que eu mencionei lá, né? Que eu falei que tinha sido mudado para Rua de Sérvios, né? E aqui funcionou até 1840. Não era só Kardec, né? Agora me foge o nome do outro educador. E, a partir dessa data, Kardec passa para esse outro educador, que agora, no momento, me desculpem, me fugiu.
Em 1832, ele casa com a Amélie Gabrielle Boudet. E, em julho, né, desse mesmo ano, ele tem o desencarne da sua mãe. 1838, mais um livro, né? Programa dos Estudos segundo o Plano de Instruções de H.L.D. Rivalho. 1844, Escola de Comércio e Pensionato para Meninas. Então, ele também faz um pensionato para meninas, isso até 1850. 1846, Manual dos Exames para os Certificados de Capacidade, curso prático e teórico de cálculo mental em 46 também. Em 47, Programa dos cursos usuais de Física, Química, Astronomia e Fisiologia, Programa dos Estudos de Instruções Primárias e Tratado de Aritmética, Projeto de Reforma de Exames de Educandários para Moças, Catecismo Gramatical da Língua Francesa, Observações sobre a Instrução Pública, Gramática Normal dos Exames, Ditados Normais dos Exames, é uma infinidade de livros, né? Infinidade não, né? Uma grande quantidade de livros. Bem, a gente está se aproximando já de uma data, né? Num período em que Kardec, ele também, eu não estou aqui trazendo na minha narrativa todas as dificuldades também que Kardec passou financeiras, e foram muitas. E também não estou mencionando aqui o, o tio que ele tinha, de uma certa forma, um tio problemático, que meteu ele também em algumas dívidas, né? Um tio que tinha problemas, inclusive, com o jogo, né? E ele acabou desencarnando, dando muito trabalho para o casal, principalmente para Kardec com relação a dinheiro. Kardec acabou tendo uma espécie de, digamos assim, problema muito sério com relação à financeira, que ele não pôde nem continuar determinados projetos que ele tinha. Mas não vou entrar também aqui, vamos seguir. Vamos falar um pouquinho, que eu acho que é importante, sobre o contexto do monopólio eclesiástico na educação, que foi de um período. O período é mais extenso, mas vamos falar desse 48, 50 aqui, né? E nessa época, Napoleão III, né? O reinado dele vai de 52 até 70. As políticas educacionais que favoreceram o monopólio da educação pelos eclesiásticos durante o período de Luiz Napoleão Bonaparte, que era sobrinho de Napoleão, né, de 1848 a 52, e posteriormente no Segundo Império, quando ele se intitula Napoleão III, ou seja, Napoleão III aqui é o próprio Luiz Napoleão Bonaparte, tá? Só que ele se intitula depois posteriormente no Segundo Império como Napoleão III, que vai de 52 a 1870. Bem, esse período e essa política educacional favorecendo o monopólio para a igreja tiveram um impacto significativo nas atividades de Hippolyte Léon Denis Rivaio, especialmente em relação ao seu pensionato e ao liceu polimático. Vamos ver por quê. Durante o governo de Luiz Napoleão Bonaparte, antes de se tornar Napoleão III, houve um fortalecimento da influência da Igreja Católica na educação. Esse processo culminou na Lei Fallou, de 1850. Bem, essa lei foi promulgada em 15 de março de 1850, durante a Segunda Revolução, aliás, desculpa, durante a Segunda República Francesa. Foi uma legislação que reforçou o papel da Igreja Católica no sistema educacional francês. Esse nome, Fallou, vem de Alfred Fallou, que era o ministro da Educação e um fervoroso católico. Ou seja, aquelas ideias, né, de Rousseau, de Pestalozzi, e não só de Rivaio, mas muitos educadores que primavam por um ensino laico, começaram a ter dificuldade, porque houve um monopólio aqui. Os principais pontos dessa política educacional, foi o reforço do ensino religioso nas escolas públicas e privadas, ampliação da influência da Igreja Católica na educação secundária e superior, permissão para congregações religiosas abrirem e dirigirem escolas sem controle do Estado.
enfraquecimento do modelo laico republicano, que buscava uma educação mais secular, e esse monopólio era defendido pelos setores conservadores da sociedade, que viam a religião como fundamental para a moralidade e estabilidade social. No entanto, encontrou resistência entre republicanos, socialistas e intelectuais que defendiam o ensino laico e científico. Ou seja, não foi tão passivo assim essa atuação. Houve uma resistência, né? E esse monopólio eclesiástico na educação na França enfrentou resistência significativa desses defensores do ensino laico. Esses opositores, compostos por republicanos, liberais, socialistas, intelectuais, progressistas, viam o fortalecimento do controle da Igreja Católica sobre a educação como uma ameaça à liberdade de pensamento, ao progresso social e aos ideais da Revolução de 1789. Bem, a gente vai pensar aqui, no sentido dos parlamentares, a gente vai trazer dois nomes aqui, Victor Hugo e Jules Simon. Victor Hugo, escritor e deputado, foi um dos mais eloquentes críticos. Em um discurso famoso, em 15 de janeiro de 50, ele declarou: quero educação para todos, mas não quero a igreja no meio disso. A igreja em casa, o Estado na escola. O Hugo argumentava que entregar a educação ao clero era sufocar a liberdade de consciência e perpetuar a ignorância. Jules Simon, outro republicano moderado. Simon alertou que a lei criaria uma divisão entre escolas católicas e públicas, enfraquecendo o papel do Estado como garantidor de uma educação universal e neutra. Apesar desses protestos, a maioria conservadora da Assembleia, apoiada pelo Partido da Ordem e por Luiz Napoleão Bonaparte, aprovou a lei. Ah, infelizmente, essas ideias não foram tão bem combatidas por vários motivos, e um deles, o enfraquecimento, é justamente pela falta de união entre esses que se opuseram a esse sistema, entre outras coisas também. Né? Mas vamos lá. Qual foi o impacto nas atividades educacionais de Rivalho? Como a gente viu, o Rivalho dirigia várias instituições de ensino laicas, influenciadas pelo método de Pestalozzi, que enfatizava um aprendizado racional e científico sem forte influência religiosa. Com essa lei de Fallot e a crescente influência dos religiosos na educação, escolas laicas perderam apoio e enfrentaram dificuldades financeiras. Acho que recebiam apoio, né? O Liceu Polimático que Rivail havia fundado era baseado em uma educação moderna e científica, e que é contra o modelo clerical que se consolidava. Ou seja, você, mesmo que você tenha a sua instituição, você tem que adequar o ensinamento ao ensinamento dado pela igreja, inclusive a religião, né, trazida para dentro da escola. Coisa que, talvez, mesmo com condições de fazer isso, Rivaio não ia fazer isso. Né? Então, sem esse respaldo oficial que as escolas religiosas recebiam, as instituições de Rivaio enfrentavam dificuldades e acabavam fechando. Eu não me refiro a respaldo financeiro, tá? O respaldo dentro da lei, né? Porque se ele fizesse o que ele estava fazendo, ele não ia ser respaldado oficialmente pela lei, né? Então, diante desse cenário, Rivaio gradualmente se afasta da educação formal e começa a se dedicar em outras áreas, como escritas e estudos filosóficos. E vale lembrar aqui que o Kardec ele manteve durante muitos anos na casa dele, né? Eu não diria uma escola, mas ele recebia crianças para dar aula de graça, gratuitamente, né? Sobre todas aquelas matérias que a gente viu. Então ele não acolhia só na instituição, mas ele acolhia em casa aqueles que não podiam pagar. Isso lembra Pestalozzi, né? Onde ele acolhia as crianças e a ideia de que toda criança tinha que ter direito e acesso à educação. O Kardec ele não foi simplesmente um educador, ele foi o educador. Mas ele não foi só educador, ele teve outras atividades curiosas. Né? Além de diretor, ele era contador também. E ele foi dono de um banco de exchanges, né? Ou seja, mais ou menos
eu vou me atrever aqui a, mais ou menos como você fala, é um banco de trocas, é um banco de câmbio, não só monetário, mas na própria indústria, ou seja, era um banco, né? Com o objetivo de facilitar essas transações, as transações comerciais, fornecer novas oportunidades ao comércio e à indústria e prover a falta de recursos pecuniários através da troca de produtos de qualquer natureza, ou seja, fazer um escambo ali, né, para que pudesse promover dentro do comércio das indústrias, né? E quem era o parceiro dele? Era Maurice Lachatre, né? Isso em 1839. Essa instituição também publicava um jornal em Paris. Maurice Lachatre, né? Nós só temos essa figura dele aí. Esses são, essas são as edições do banco não, do jornal, que o jornal do Kardec do Rivaio e do Lachatre. É o Jornal de la Banque des Exchange, editado por Rivaio e Lachatre. Então, as atividades que Kardec se envolveu também, né? Então, sem dúvida nenhuma, Rivaio, por sua formação em caráter, foi, durante toda a sua vida, um grande educador, tendo seus livros adotados pelas universidades da França. Mas ele também tinha conhecimento de magnetismo, frenologia, era contador. Nesse período, né, que ele deixa as escolas, ele também, como contador, ele foi contador da livraria, né, católica de Lyon não só da livraria, mas também do jornal, né? Um jornal católico chamado L'Univers. Essa livraria católica era JB Pellegot e companhia, né, de Lyon. Enfim, então ele também trabalhou curiosamente, né, numa livraria e num jornal católico como contador. Inventor, olha só que interessante, né, que os pesquisadores trouxeram. O Kardec, eu queria saber como é que ele fazia para administrar o tempo dele, né? Então, ele era inventor. Em maio de 1885, duas dessas invenções foram notificadas no jornal Le Sensé, de Lyon. Olha só, um meditor de parâmetros do vento e um sistema de dessalinização, aparentemente sem maiores repercussões. Então, mas ele fez um invento. Eu não consegui achar esse jornal. Eu tive uma certa dificuldade de encontrar esse arquivo aqui e não tinha, acabei deixando de lado porque eu não queria perder tempo. Agora, essas duas aqui não tiveram repercussões, mas em 1853 ele obtém a patente de uma terceira invenção conhecida, um sistema de vaso-sifão móvel com tubos de vidro. Devido às reformas em Paris por Haussmann, talvez vislumbrasse um uso intensivo de sua invenção, o que não aconteceu. Quando ele fala Haussmann, é justamente aquele engenheiro que acabou fazendo toda a reforma lá, né, de Paris e praticamente estava destruindo e construindo, né? Então, por isso que ele que é colocado aqui, né? Que talvez ele achasse que ele pudesse ganhar algum dinheiro com esse invento. Isso daqui está registrado, né, no Ministério do Comércio, está bem aqui, ó, você pode ver, né? B de 15 ens, Prisley, 24 de outubro, edição, as datas aqui, né? Par, Rivaio, a Paris, Boulevard, Saint-Martin, etc e tal, né? Aí aqui do lado a invenção. 8 de dezembro de 53, Coverley Siphon, Mobile, aplicações, está aqui, né? A invenção de Kardec. Ó, de Rivaio, pelo amor de Deus. Então, nesse período ainda Rivaio, tem alguns fenômenos que aconteceram não só em Paris, né? Mas aconteceram no mundo. E foram vários. Eu não vou entrar em pormenores, e, né? Mas a gente tem um grande ilustre conhecido aqui, que é o Andrew Jackson Davis, que produzia vários fenômenos em 1844.
Depois nós temos o caso lá em Hydesville, né, nos Estados Unidos, as irmãs Fox, Kate, Margaret e Leah, né, tendo uma experiência com um espírito chamado Charles Rosman. É onde surge, né, a história das batidas, etc. e tal, enfim. Né? Então, esses foram os fenômenos mais marcantes, digamos, na história, porque os fenômenos, a gente começa a estudar assim e parece que os fenômenos aconteceram lá com as irmãs Fox, né? Não, desde que o mundo é mundo, você abre a Bíblia, você abre outros livros e você está cheio de fenômenos espirituais ali, né? Mas aqui são os marcantes, a porta do que ia acontecer na França no período de 50 em diante ali, né? Então, vamos falar um pouquinho agora desse período de 54 a 69, né? Vamos falar da codificação e aqui nós vamos falar, né, já de Kardec. Essa data também aqui, 54, nas biografias, o próprio Kardec, ele se confunde quando ele vai falar quando foi que ele tem as primeiras experiências. Uma hora ele fala 53, mas provavelmente é 54, né? Quando você faz cruzamento de dados ali, nas pesquisas que esses amigos têm feito, né? Então, vamos falar desse período e da codificação. Eu coloquei em destaque aqui o nome dessas personalidades, porque mais tarde, num outro estudo, a gente vai falar um pouquinho de cada um deles. Aqui não é o momento, vamos tratar mais do desenvolvimento. Eu coloquei esse asterisco aqui justamente para lembrar a todos vocês que, a partir de agora, são fatos narrados que se encontram em obras póstumas. Um pouquinho dessa história. E o Kardec, a narrativa é dele aqui. Ele vai falar que foi em 54 que pela primeira vez ouviu falar das mesas girantes. Encontrei um dia o magnetizador, o senhor Fortier, a quem eu conhecia desde muito tempo. Ou seja, Kardec já era magnetizador há mais de 30 anos, né? Desde 30 anos. Então, ele já tinha um vasto conhecimento de outras pessoas. O senhor Fortier era um magnetizador. Quando ele encontrou com esse senhor, ele disse: já sabe da singular propriedade que se acaba de descobrir no magnetismo? Parece que já não são somente as pessoas que se podem magnetizar, mas também as mesas, concedendo-se que elas girem e caminhem à vontade. É, com efeito muito singular, respondeu Kardec. Mas, a rigor, isso não me parece radicalmente impossível. O fluido magnético, que é uma espécie de eletricidade, pode perfeitamente atuar sobre os corpos inertes e fazer que eles se movam. Ou seja, Kardec sendo rivaio, né? Aliás, aqui não é Kardec, né? Mas aqui rivaio sendo rivaio, sempre com o pensamento lógico, procurando uma explicação. Algum tempo depois, encontrei-me novamente com o senhor Fortier que me disse: temos uma coisa muito mais extraordinária. Não só se consegue que uma mesa se mova, magnetizando-a, como também que fale. Interrogada, ela responde. Isso agora, repliquei, é outra questão. Só acreditarei quando ouvir e quando me provarem que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir e que possa tornar-se sonâmbula. Até lá, permita que eu não veja, no caso, mais do que um conto para fazer-nos dormir em pé. Marthe Carlotti. No ano seguinte, no começo de 55, encontrei-me com o senhor Carlotti, amigo de 25 anos, que me falou daquele fenômeno durante cerca de uma hora, com um entusiasmo que consagrava a todas as ideias novas. Foi o primeiro que me falou da intervenção dos espíritos. Então, não foi Fortier, não foi o primeiro, né? O primeiro foi Carlotti. E me contou tantas coisas surpreendentes que, longe de me convencer, aumentou minhas dúvidas. Carlotti fala para ele: um dia o senhor será dos nossos, concluiu. Não direi que não. Veremos isso mais tarde. Primeira reunião. Por volta do mês de maio de 1855, fui à casa da sonâmbula senhora Roger, em companhia do senhor Fortier, seu magnetizador. Bem, a prática do magnetismo era muito comum, né?
Então, por isso que a gente vai ver que ele sempre está se referindo a um magnetizador e uma sonâmbula, que era um processo que, né, a gente não vai, agora no momento, falar. Lá encontrei o senhor Patier e a senhora Plenemazon, que daqueles fenômenos me falaram no mesmo sentido em que o senhor Carlotti se pronunciara, mas em um tom muito diverso, quando me convidou a assistir às experiências que se realizavam em casa da senhora Plenemazon, a rua tal, número 18, aceitei imediatamente. A reunião foi marcada para terça-feira, às 8 da noite. Foi aí que, pela primeira vez, presenciei o fenômeno das mesas que giravam, saltavam e corriam em condições tais que não deixavam lugar para qualquer dúvida. Assisti então a alguns ensaios, muito imperfeitos, da escrita mediúnica numa ardósia, com o auxílio de uma cesta. Minhas ideias estavam longe de precisar-se, mas havia ali um fato que necessariamente decorria de uma causa. Aqui é uma representação, né? Tem várias representações, né? Essa aqui eu achei que foi mais clara. É uma espécie de aqui é uma prancha, na verdade, né? Ele fala de cesta porque tem uma cesta de bico, que né, na ponta eles colocam um lápis, né? E aí, e outra coisa curiosa, né? Se é só uma pessoa, você pode até falar que uma pessoa está escrevendo, né? Mas como é que as duas pessoas vão decidir na hora escrever uma palavra e acertar a escrita certinho, né? Duas segurando. Então, quando ele fala aqui que havia um fato que necessariamente decorria de uma causa, a gente lembra de uma frase, né, que ele sempre trazia: todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. O poder da causa inteligente está na razão da grandeza do efeito. Por que que é importante a gente trazer esses fatos? Para a gente perceber que o próprio Kardec não foi acreditando de cara nos espíritos, nos fenômenos. Convidado para uma reunião, que era de um caráter mais sério, ele começa a presenciar esses fenômenos. Então, numa dessas reuniões da senhora Plene Mazon, ele conheceu a família Baudin, que residia então à rua Rocher-Joie. O senhor Baudin me convidou para assistir às sessões semanais que se realizavam em sua casa, e às quais me tornei desde logo muito assíduo. Os médiums eram duas senhoritas Baudin, que escreviam numa ardósia com auxílio de uma cesta chamada peão. É um outro tipo de cesta, não aquela que eu apresentei ali, né? É uma cesta mesmo, comprida, com um bico, né? Parece um peão deitado. Esse processo, que exige o concurso de duas pessoas, exclui toda a possibilidade de participação das ideias do médium. Aí vi comunicações contínuas e respostas a perguntas formuladas, algumas vezes até a perguntas mentais, que acusavam de um modo evidente a intervenção de uma inteligência estranha. Até aqui ele não considerava que era um espírito, né? Foi nessas, foi nessas reuniões que fiz meus primeiros estudos sérios em espiritismo. Menos ainda por meio de revelações do que pelas observações. Ou seja, ele não se contentava só com a revelação, mas ele fazia o quê? Observava e experimentava. Ele continua: apliquei a essa nova ciência, como fizeram até então, o método experimental. Nunca elaborei teorias preconcebidas. Observava cuidadosamente, comparava, deduzia consequências dos efeitos, procurava remontar as causas, por dedução e pelo encadeamento lógico dos fatos, só admitindo como válida uma explicação quando ela pudesse resolver todas as dificuldades da questão. A gente vê a base da ciência lá em Aristóteles, né? E Aristóteles fazia exatamente isso, né? Ele sempre trazia como ele coloca aqui, né? Remontava as causas, né? É o base do método experimental adotado até hoje, né? Da ciência. Então a gente vê o cuidado de Kardec e a metodologia por ele aplicada, né? Nessas observações, ele não está nem na fase, ele está na fase de observação. E ele continua aqui, ó. É assim que procedi sempre em meus trabalhos anteriores, desde a idade de 15 a 16 anos. Onde que ele estava nessa época? Né? Com Pestalozzi,
compreendi, antes de tudo, a gravidade da exploração que ia empreender. Entrevi naqueles fenômenos a chave do problema tão obscuro e tão controvertido do passado e do futuro da humanidade, a solução que eu procurara durante toda a minha vida. Era, em suma, toda uma revolução nas ideias e nas crenças. Era necessário, portanto, agir com circunspeção e não levianamente. Ser positivista e não idealista, para não me deixar iludir. Positivista aqui não tem nada a ver com Comte, né? O conceito positivista no sentido, né, do critério, etc. E tal, né? Não se deixar levar pelas ilusões ou pelas crenças, né? Numa crença não racional. Um dos primeiros resultados que colhi das minhas observações foi que os espíritos, nada mais sendo que as almas dos homens, não possuíam nem a plena sabedoria, nem a ciência integral, e que a opinião deles só tinha o valor de uma opinião pessoal. Reconhecida desde o princípio, esta verdade me preservou do grave escolho de crer na infabilidade dos espíritos e me impediu de formular teorias prematuras, tendo por base o que fora dito por um ou alguns deles. Aqui você está vendo que já começa o critério da universalidade do ensino, trazido pelos espíritos. Qual é o raciocínio aqui? Se eu sou uma alma, um espírito encarnado, e eu desencarno, no contato com esses espíritos, né, nessas experiências que ele teve, ele percebeu que não é porque é espírito que é um ser supremo e que traz toda a verdade. Ele traz o quê? O conhecimento que ele amealhou até ali. Né? Então, por isso que ele fala que quando ele se deparou com essa verdade, isso preservou ele da grave escolha, né, de crer nessa infabilidade só porque quem se comunica é um espírito. Então, ele não pode formular teorias prematuras tomando por base o depoimento só de uns deles. E aí ele continua aqui. O segundo ponto, não menos importante, era que aquela comunicação permitia se conhecesse o estado desse mundo, do mundo espiritual, né? Os costumes desse mundo, se assim podemos nos exprimir. Vi logo que cada espírito, em virtude da sua posição pessoal e de seus conhecimentos, me desvendava uma face daquele mundo. Ou seja, ele não tinha a compreensão de todo, né? E sim de uma parte. Do mesmo modo que se chega a conhecer o estado de um país, interrogando habitantes seus de todas as classes, não podendo um só, individualmente, informar-nos de tudo. Compete ao observador formar o conjunto por meio dos documentos colhidos de diferentes lados, colecionados, coordenados e comparados uns com os outros. Conduzi-me, pois, com os espíritos como houvera feito com homens. Para mim, eles foram, do menor ao maior, meios de me informar, não reveladores predestinados. E o que a gente vê muito hoje, não é? Um espírito tem uma experiência, dita a um médium, que escreve um livro, que traz conceitos daquele espírito. E, às vezes, toma esse espírito como reveladores predestinados, como os donos da verdade. O Kardec não agiu assim desde o começo. Né? Que bom, né? Porque senão levava. Olha, isso daqui está tudo grifado aqui, porque isso daqui é hiper, ultra importante. E até numa reunião mediúnica, que eu não sei há quantas andas nas casas espíritas, mas até para uma reunião mediúnica, para a gente retomar esse contato mais sério com a espiritualidade, porque uma reunião mediúnica não é só para atender espírito sofredor, é para se fazer também pesquisas de estudos sérios. E uma das coisas, uma das advertências de Kardec, já na codificação, era se preparar isso, para isso. Isso daí, ele vai falar no livro dos médiuns, né? Então não é, eu chego lá e na hora me dá um estalo e eu pergunto a coisa. Olha como ele era metódico. E olha como isso serve de exemplo para a gente.
levava para cada sessão uma série de questões preparadas e metodicamente dispostas. Eram sempre respondidas com precisão profunda, profundeza e lógica. No livro dos médiuns, ele vai fazer exatamente esse conselho e ele vai fazer uma explicação, né? Ele fala que, inclusive, para o grupo inteiro, né, e se preparar para aquelas perguntas, inclusive os médiuns, para estarem preparados. Aí nasce também aquela coisa, não, é melhor a gente não falar porque eu vou ser influenciado na resposta. O grupo não é sério, não tem confiança, né? Então, daqui, me perdoe, só foi um parêntese aqui que é inevitável a gente não fazer, né? É, se a gente seguisse essa metodologia, e essa é a cerne é o núcleo da proposta desse estudo que a gente está fazendo, é para a gente voltar para essas bases, né? Para voltar para esses conselhos de Kardec e tratar o assunto com mais profundeza. E como ele coloca aqui, precisão, profundeza e lógica. Mais tarde, quando vi que aquilo constituía um todo e ganhava as proporções de uma doutrina, tive a ideia de publicar os ensinos recebidos para a instrução de toda a gente. Foram aquelas mesmas questões que, sucessivamente desenvolvidas e completadas, constituíram a base de O Livro dos Espíritos. Eu até coloquei aqui, né, o controle universal dos ensinamentos dos espíritos aqui só para chamar um pouquinho a atenção. No ano seguinte, já em 1856, frequentei ao mesmo tempo as reuniões espíritas que se celebravam à Rua Tiquitone, na casa do senhor Rostam e da senhora Jafé, sonâmbula. Eram sérias essas reuniões e se realizavam com ordem. As comunicações eram transmitidas por intermédio da senhorita Jafé, médium, com auxílio da cesta de bico. Estava concluído em grande parte o meu trabalho e tinha as proporções de um livro. Lá vem um grifo aqui, né? Eu, porém, fazia a questão de submetê-lo ao exame de outros espíritos com auxílio de diferentes médiuns. Então, aqui a gente tem um ponto muito importante. Ele já estava com o material reunido. O que ele fez? Ele publicou? Ele procurou outros médiuns que não fosse. Ele não deixa claro nos documentos, porque ele fala que ele se utilizou de duas médiuns. A senhorita C, provavelmente seria a Celine lá da primeira reunião, mas daqui a gente é C que ele fala, e principalmente da Jafé, né? Eu vou continuar aqui, aí a gente vai desenvolver essa ideia aqui, né? Mas ele não se satisfaz com isso. Então ele vai submeter ao auxílio de outros espíritos, né? Exame, aliás, né? Com auxílio de outros médiuns. Lembrei-me de fazer dele objeto de estudo nas reuniões do senhor Rostand. Ao cabo de algumas sessões, disseram os espíritos que preferiam revê-lo na intimidade e marcaram para tal efeito certos dias nos quais eu trabalharia em particular com a senhorita Jafé, a fim de fazê-lo com mais calma e também de evitar as indiscrições e os comentários prematuros do público. Ou seja, ele pensou em fazer isso na reunião pública, né? Os espíritos falaram, não, vamos fazer isso aqui longe do público, para a gente não ter problema. Vamos fazer uma coisa mais reservada. E lá ele fez esse trabalho. Só que mesmo assim, não me contentei, entretanto, com essa verificação que ele fez em particular com a Jafé. Ele falou, os espíritos assim o haviam recomendado. Tendo-me as circunstâncias posto em relação com outros médios, sempre que se apresentava a ocasião, eu aproveitava para propor algumas das questões que me pareciam mais espinhosas. Então ele não ficou, mesmo ali, ele não ficou ali. Ele tinha umas questões que ele tinha ali, né? Que ele, como ele coloca, que eram mais espinhosas. Toda vez que aparecia uma oportunidade, ele consultava outros médios, né? Para ver se. Ou seja, foi assim que mais de 10 médios prestaram concurso a esse trabalho. Da comparação e da fusão de todas as respostas coordenadas, classificadas e muitas vezes retocadas no silêncio da meditação, foi que elaborei a primeira edição,
de O Livro dos Espíritos, entregue à publicidade em 18 de abril de 1857. Eu não vou entrar em detalhe aqui, porque a gente vai fazer uma apresentação do Livro dos Espíritos, e aí eu conto todas essas histórias lá de novo. A gente vai rever essa história aqui. Tá? Ou seja, a gente tem que ver o cuidado que o Kardec teve. Ele não se ateve só aquelas duas médias. Né? Então, ele, mais ou menos em torno de 10 médios, além das duas, e, como ele fala, muitas vezes retocadas no silêncio da meditação. Vamos falar um pouquinho, né, da missão de Kardec, que a gente tem essas questões obras póstumas. Eu trouxe só alguns resumos aqui, né? Como você vê, a apresentação já está ficando um pouquinho longa, né? Sua missão: 12 de junho de 1858, sessão na casa do senhor C. Médium, senhorita Aline C. Pergunta: Kardec, quais as causas que poderiam fazer-me fracassar? Seria a insuficiência das minhas capacidades? Não. Mas a missão dos reformadores está cheia de escolhas e de perigos. A tua é rude, previno-te, pois trata-se de abalar e transformar o mundo inteiro. Não penses que bastará publicar um livro, 2 livros, 10 livros, e ficares tranquilamente em casa. Não, não ser-te-á, não. Ser-te-á preciso expor tua pessoa. Suscitarás contra ti ódios terríveis. Inimigos encarniçados conjurarão tua perda. Estarás disposto à malevolência, à calúnia, à traição mesmo daqueles que te parecerão os mais devotados. Tuas melhores instruções serão desprezadas e deturpadas. Sucumbirás mais de uma vez sob o peso da fadiga. Numa palavra, será uma luta quase constante que terás que sustentar, e o sacrifício do teu repouso, de sua tranquilidade, de tua saúde e até de tua vida, pois sem isso viverias muito mais tempo. Pois bem, não pouco recuam quando, ao invés de uma estrada florida, encontram sob seus passos urzes, pedras pontiagudas e serpentes. Para tais missões não basta inteligência. Primeiramente, para agradar a Deus é preciso a humildade, a modéstia e o desinteresse, pois ele abate os orgulhosos, os presunçosos e os ambiciosos. Para lutar contra os homens é preciso ter coragem, perseverança e uma firmeza inabalável. É preciso também prudência e tato para conduzir as coisas de modo conveniente e não lhes comprometer o êxito através de medidas ou de palavras intempestivas. É preciso, por fim, ter devotamento, abnegação e estar pronto para todos os sacrifícios. Vês que tua missão está subordinada a condições que dependem de ti. Quem assina essa mensagem, essa resposta a Kardec, é um espírito de verdade. É o espírito verdade. Né? Vamos falar da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Ela foi fundada por Allan Kardec em 1º de abril de 58, com o objetivo de fazer experimentos mediúnicos em prol do estudo e da pesquisa acerca do espiritismo, conforme sinaliza o primeiro artigo do seu regulamento. A sociedade tem por objetivo o estudo de todos os fenômenos relativos às manifestações espíritas e suas aplicações às ciências morais, físicas, históricas e psicológicas. Lógico que a Sociedade Parisiense de Estudos era a base, né? É o que muita gente fala que foi o primeiro centro espírita, né? Eu continuo pensando que não, que foi a primeira sociedade. O centro espírita hoje tem uma conotação até meio, né, fora do que Kardec pensava como uma sociedade, né? A sociedade não era só para desenvolver os fenômenos, mas para tratar também, né, da parte educacional, da parte instrutiva, enfim, né, porque o espiritismo não vive só de fenômeno. Aqui é uma representação, é uma gravura, né, do Palais Royal, né, local de lançamento do Livro dos Espíritos. Então, o Livro dos Espíritos foi lançado aqui, e aqui também, nessa galeria, né, dentro do Palácio Royal, aí, ele também foi a primeira sede da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas.
Mais tarde, ela vai ser mudada, né, para a Rua Santana, onde ficou praticamente até o final, né? O casal morava ali perto, né, na Passagem Santana. É, eu trouxe aqui, desculpa, é melhor por ordem aqui, né? Daqui é uma solicitação ao governo francês da autorização para a fundação e funcionamento legal da sociedade. Aqui são cartões de membros da sociedade e algumas publicações, porque ali eram feitas as publicações. Eu trouxe algumas, né? Revista Espírita, Livro dos Espíritos, enfim. No final, eu deixo a bibliografia e as fontes que foram consultadas, porque esses documentos aqui também foram retirados do trabalho de pesquisa, né? Que eu vou citar depois na apresentação. Vamos falar da obra de Kardec. Em abril de 57, ele lança o primeiro livro dos Espíritos. Em 58, em janeiro, ele lança a Revista Espírita. Como a nossa proposta é estudar cada livro, eu vou apresentar a história de cada livro e da Revista Espírita, em estudos separados. Eu coloquei um asterisco aqui, porque eu não vou repetir Revista Espírita 59, 50, né? Aqui fica subentendido que todo ano, aliás, todos os meses, de todos os anos até 68, até um período de 69, o Kardec publicava uma revista mensal que depois foi transformado em livros relativos ao ano. Então, em 57, o primeiro livro dos Espíritos, com 501 perguntas, que são aquelas elaboradas lá, nessas reuniões, e depois consultada por outros médios, como Kardec fez. O que está em branco são as obras fundamentais do Espiritismo. O que está em preto são brochuras menores que acabaram se transformando em outros livros e, enfim, né? Que às vezes não tem, foram absorvidos, né, por outras obras. Em julho de 58, ele lança instruções práticas sobre as manifestações espíritas. Como eu falei, ele acaba sendo substituído pelo Livro dos Médiuns, mais tarde. Em 59, o que é o Espiritismo. Em 60, a segunda edição do Livro dos Espíritos, é o que eu havia comentado, né? De 57 para 60, se passou muito tempo. Então, quando a gente vai fazer um estudo da doutrina espírita, às vezes a gente pega um livro para ler e não faz esse estudo cronológico, fazendo um estudo amparado, fazendo leitura de uma obra, fazendo o link com as outras obras. Então, é preciso a gente saber como é que essas obras foram criadas e o processo de criação delas, porque é um encadeamento de ideias aí. 61, Livro dos Médiuns. 62, o Espiritismo na sua mais simples expressão. Em 62, Viagem Espírita, ou seja, Viagem Espírita é 1862, mas são várias viagens que ele faz e ele dá esse título, né, e fala sobre essa experiência que ele teve nessas viagens. 64, Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, que na sua segunda edição, em 65, ele altera o título, né, para O Evangelho segundo o Espiritismo. 64, Resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas. O Céu e o Inferno, em 65. Caracteres da Revelação Espírita, em 68. E em 68, a Gênese, foi o último livro. O Caracteres da Revelação Espírita, eu coloquei um asterisco aqui para lembrar que lá na Revista Espírita, de fevereiro de 68, ele fala assim: muitas pessoas consideraram o artigo publicado sob esse título, Caracteres da Revelação Espírita, em setembro de 67, e que, completado, forma o primeiro capítulo da Gênese, como próprio a dar conhecer o verdadeiro caráter da doutrina espírita, e, ao mesmo tempo, como refutação de certas críticas. Em consequência, elas pensavam, as pessoas, que seria útil a propagação dessa ideia, né, de espalhar esse artigo aí.
né, de espalhar esse artigo. Então, o que que ele fez? Ele acabou fazendo uma pequena brochura que ele vendeu, né, durante um tempo, mas que foi logo esgotado. Então, isso daqui só ficou registrado aqui, porque isso daqui não é um livro, nem virou uma brochura. Isso daqui acabou virando o primeiro capítulo de A Gênese, tá? É, rapidamente, não tem como a gente encerrar essa coisa, essa apresentação sem falar do Auto de Fé de Barcelona, em 9 de outubro de 1861. Bem, primeiro, o que que é o Auto de Fé? Auto de Fé é o nome dado a uma cerimônia em que eram proclamadas e executadas sentenças do Tribunal de Inquisição da Igreja Católica. Então, a gente já sabe o que é que eles queimavam aqui, né? Não era milho, não era milho para gente. Não, eles queimavam, né, é, hereges e tudo que ia de encontro, né, com a crença, os dogmas. Então, esse Tribunal do Santo Ofício, ele foi instituído no começo do século XIII a pretexto de caçar e julgar réus acusados de heresia. Bem, já em 1861, aliás, não só no século XIX, final do século XVII para XVIII, já era uma ideia meio antipática de ficar queimando as pessoas, já não era uma ideia muito bacana, né? Já havia muito um clamor ali, né, contra isso. Mas em 1861, nós vamos falar desse acontecido de algumas personagens envolvidas aqui. Em uma delas, eu trouxe quatro, né? Allan Kardec, eu comecei com o La Chatre, que estava na Espanha, que era um editor de Kardec, e pediu obras, né? E quem pede essas obras, na verdade, é o José Maria Fernandes Colavida, que foi conhecido na Espanha como o Kardec espanhol, pela mesma firmeza de caráter, pela mesma condução séria da doutrina espírita. Ele pede, então, esses livros, Livro dos Espíritos, Revista Espírita, enfim, os livros são mais de 300 livros. Maurício Lachatret faz o pedido para Kardec, Kardec envia, e chega lá na alfândega, o Dom Antônio Palau e Termes confisca as obras, né, porque são obras hereges. Então, o Ato de Fé de Barcelona foi um importante episódio na história do Espiritismo, conquanto se trate de uma ofensiva da Inquisição Católica contra a doutrina espírita. Refere-se à execução de uma intervenção sumária, movida pelo bispo de Barcelona, ordenando a queima em praça pública de uma remessa de livros espíritas que Allan Kardec havia enviado para serem comercializados na Espanha, aos cuidados do livreiro Maurício Lachatret, a pedido de José Maria Fernandes Colavida. A execução se deu em 9 de outubro de 61. Porém, a despeito do prejuízo material, esse ato acabou por despertar naquela região maior interesse pelo espiritismo, além de engrossar a crescente revolta popular contra as arbitrariedades do Tribunal do Santo Ofício da Igreja Católica. Bem, fazendo um pequeno comentário, tem um diálogo bem extenso do Kardec com os espíritos, e o espírito, na verdade, aconselha, porque legalmente o bispo não podia fazer isso. Kardec pensou então mover uma ação, e ele certamente ganharia essa ação, porque, no mínimo, eles teriam que devolver os livros, né? Mas aí o Espírito Verdade chega com ele e fala: deixa como está, não fala desse jeito, aí aumenta a interpretação livre minha, né? Eu falo, deixa quieto, não mexe com isso, porque isso vai ser muito mais, vai fazer muito mais, uma propaganda muito maior do que alguns livros lidos, e dito e feito, né? Com essa queima, muitas pessoas se aproximaram para saber quais são as obras que estavam queimadas. E enquanto eles iam lá pegar pedaços da coisa que estava sendo queimada, eles gritavam protestos contra a igreja, né? Sobre que eles estavam, sobre aquele ato. Enfim, a história é um pouquinho mais longa, porque realmente aconteceu o previsto pelo Espírito Verdade,
que foi um interesse muito grande. Muitas pessoas, inclusive comerciantes, se mobilizaram para trazer as obras de Kardec para a Espanha, tendo um movimento muito contrário do que a igreja queria, né? Que era acabar com as obras. Ao contrário, fomentou o interesse por essas obras. É, Viagem Espírita de 1862, eu mudei o fundo aqui porque a imagem desse mapa ia confundir muito com a cor, né? O que foi a Viagem Espírita? Foi uma jornada realizada por Kardec com o objetivo de fortalecer e organizar o movimento espírita. Ele visitou várias cidades, como Lyon, Bordeaux, Tours, onde se encontrou com grupos espíritas, respondeu a perguntas e orientou sobre a doutrina. Durante a viagem, percebeu o rápido crescimento do espiritismo e a necessidade de unificação entre os adeptos. Essa viagem consolidou a estrutura do movimento espírita na França e reforçou a importância da codificação doutrinária para evitar desvios interpretativos. Daqui é só uma estimativa, né? Percorreu cerca de 1.500 quilômetros em 6 semanas. Lembrando que era charrete, trem, né? É muito precário, a viagem era muito cansativa, enfim. E só fazer uma observação aqui, a necessidade de unificação aqui, né? Unificação no sentido doutrinário e não instituição. E Espiritismo, não temos uma instituição que seja dona do Espiritismo, né? Aliás, o Kardec ele não trabalhou com essa ideia, né? Primeiro, que não é uma religião. Segundo, que uma instituição, a gente sabe qual é o perigo de uma instituição, né? Envolve muitos egos, muita fome e sede de poder, é, e isso acabaria atrapalhando muito a condução do espiritismo. Unificação no sentido doutrinário. Nós vamos falar em outra oportunidade, já no período pós-Kardec, que é uma outra proposta de estudo que a gente vai fazer, apresentação que nós vamos fazer, falando justamente de como é que o Kardec gostaria que seguisse a doutrina espírita depois da morte dele, porque ele tinha consciência que naquele momento era necessário ele ir à frente, ele, né, levando a bandeira do espiritismo. E no segundo momento, ele pensou então criar uma sociedade para que não um, mas vários juntos pudessem fazer essa condução. Cenas dos próximos capítulos, não vamos entrar, né, nisso nesse momento. Vamos seguir aqui, né? Vila de Seguir. A Vila Seguir era um projeto que o Kardec tinha, né? Primeiro que foi a residência de Allan Kardec e da esposa dele, Amélie Gabrielle Boudot, nos últimos anos de sua vida, e está situada na Avenida Seguir, em Paris. Nesse local, hoje, né, localizado atrás do Museu dos Inválidos e perto da Torre Eiffel, que na época nem tinha, né? O Kardec, esse terreno aqui, pensa numa Paris daquela época, era lá no Cafundó do Júlia, né? Bem distante. Então era um terreno, inclusive, onde funcionavam as bases militares, era afastado, né? E era um terreno grande, né? Ele havia adquirido uma área de 2.600 metros quadrados com o objetivo de transferir sua residência para essa região. Ele dividia o seu tempo entre as atividades na Passagem Santana e a residência em Seguir. Foi lá que ele escreveu sua quinta obra, a Gênese. O codificador da doutrina espírita tinha planos para transformar esse local em abrigo. Aqui, me perdoe, eu não deu tempo de eu corrigir. Para indigentes empenhados na defesa do espiritismo na velhice. Mas antes que pudesse se transferir, Kardec veio a desencarnar, em março de 69. Mas aí ele pensava nos espíritas, né, que chegando à idade mais velha ele pudesse fazer. É lógico que a ideia não era exatamente só espíritas, né, mas abraçar todos aqueles que tivessem uma necessidade. Criar uma comunidade como ele já fazia com as crianças, como o Pestalozzi fazia. 31 de março, nós temos essa célebre frase trazida, infelizmente, por um evento, né?
31 de março de 1869, 1869. Nascer, crescer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Essa lei não, essa frase aqui, que muitos atribuem a Kardec, não é de Kardec, está no túmulo, né, de Kardec, mas é uma frase de Goethe, né, que seria o capítulo nono da primeira parte de uma obra dele, que é uma obra tão complicada que eu não consigo falar, uma obra em alemão, né? Uma tradução literal seria as afinidades eletivas. Então, essa frase é de Goethe: nascer, crescer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei, que vai justamente de encontro com todo o pensamento do Espiritismo sobre a evolução do espírito. Então, em 31 de março de 1869, Allan Kardec desencarna. Seu corpo foi enterrado no cemitério Montmartre, em Paris, no dia 2 de abril de 1869. Em março de 1870, os despojos mortais de Kardec foram transferidos para o cemitério Père-Lachaise, em Paris, que é onde todo mundo conhece, né? Onde tem esse dolmen aqui, né? Em imitação de um monumento druida, né? Onde tem essa frase impressa aqui, justamente. Então, a gente vai terminando essa apresentação, lembrando aqui também que tem a história da desencarnação dele também, que é narrada, né? Ele está entregando, né, um pacote da Revista Espírita para uma pessoa que vinha pegar algumas edições. Naquele momento, ele tem um aneurisma e ele tem uma morte fulminante ali, praticamente um desencarne, né, na hora ali, né? Então, ele cai, Alexandre Delane ainda tenta socorrer, colocam no sofá, fazem passes magnéticos, etc., mas ele já estava morto, né? Muitas coisas aqui a gente vai explorar quando a gente for fazer o estudo das obras. Inevitavelmente, a gente vai tocar nos aspectos da vida, tanto de Rivaio como mais de Kardec, né? Que a gente já vai abordar as obras. Eu vou terminando minha apresentação aqui. Como vocês viram, ela foi bem extensa, né? Quase 2 horas, 1 hora e 50. Eu peço perdão por isso, mas não tinha como não tomar esse tempo. Eu tinha deixado por último que eu ia falar justamente sobre uma coisa aqui importante, né? Esses homens só foram os homens que foram porque eles tinham um respaldo muito grande, não só dos mentores espirituais, mas como dos mentores encarnados, né? Que seriam as suas devidas companheiras. Amélie Gabrielle Boudot, né? Que, como eu falei, a gente pouco fala das mulheres, mas as mulheres que acompanharam esses homens e acompanham todos nós. Afinal de contas, são nossas mães, são as nossas irmãs, são as nossas companheiras. Sem ela, eu duvido de dó que Kardec tivesse feito a metade do que ele faz. Ela não simplesmente era a companheira dele, ela também participava, né, ativamente, inclusive ajudando nas correspondências. E a gente não pode esquecer que isso também se deve, essa homenagem também deve ser prestada a Ana Pestalozzi e Schultes, né? Que também foi governanta de tantas e tantas, e educadora de tantas e tantas crianças. E, finalmente, né, a Marie-Thérèse Lavater, que foi a companheira dedicada também de Rousseau. Enfim, fica aqui também a nossa homenagem para essas três figuras femininas, que, como eu falei, com certeza foi que possibilitou esse trabalho. Esse trabalho, eu diria que não foi a duas mãos, né? Foi a quatro mãos, mas duas ficaram em evidência e duas ficaram nos bastidores cuidando de que tudo corresse bem. Eu vou interromper um pouquinho aqui a transmissão, o compartilhamento, para a gente fazer um breve diálogo.